Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o HGCR11, fundo de papel aí da Credit Suisse. Vamos bater um papo aí sobre ele, ver como é que esse fundo tá. Lembrando, pessoal, que esse é um fundo muito high grade, bem defensivão. É um fundo que a gente pode até falar, né? Pode até chamar de o fundo imobiliário para 2023. Vocês sabem, né, que de vez em quando, a gente vai chegando agora no final do ano, começa essas notícias pagas aí na imprensa, né, na imprensa tradicional, falando de fundos para 2000 e para o ano que vem, não sei o quê. E eu acho, né, nesse caso, este é um fundo para o ano que vem, porque se continuar nessa loucura aí que tá, que o candidato eleito aí falando, esse descontrole fiscal que tá pintando aí, cara, é melhor botar as carteiras na defensiva, que vai dar merda. Vai dar merda. Então, um fundo como esse, super defensivo, pode ser aí uma boa opção para o ano que vem. Enfim, fundo está sendo negociado, o patrimonial dele está em 102,44. Bem provável que esse patrimonial já está defasado, tanto que a NTNB subiu, vai derrubar o patrimonial dos fundos. O valor mercado está aí 103, também já deve estar em uma defasagem. São 74 mil cotistas, o número de cotistas voltou a crescer, né? Que bom. O fundo pagou R$1,20, isso dá um yield aí de praticamente 14%. O fundo hoje não está tão alocado assim porque ele acabou de passar por emissão. LTV médio, menos de 50%, muito bom. O que é o tal do LTV? Para quem está chegando aqui no canal, todo vídeo eu falo que eu não vou mais explicar, mas todo vídeo eu acabo explicando porque sempre tem gente nova. LTV é o seguinte, é o valor da dívida frente à garantia. Por exemplo, você virou para mim e fala, cara, eu preciso de dinheiro emprestado. Aí eu falo, não, tudo bem, mas eu quero uma garantia. Aí você fala, não, eu tenho essa garrafa d'água aqui, ó, essa garrafa aqui ela vale R$10. Aí eu falo com você, tudo bem. Garrafa vale 10, eu te empresto 5. Logo o LTV é de 50%. O valor que eu estou te emprestando é 50% do valor da garantia. Logo, se você não me pagar, eu tenho aqui a garrafa que vale 10. Então eu vou lá, cubro os 5 que você deixou de me pagar, fora os juros, etc. Né? Enfim, o fundo pagou 1,20 por cota, resultado no mês foi 1,13 e o fundo ainda tem 55 centavos de semestres anteriores e ainda tem 81 centavinhos de inflação acruada. Muito bom, né? Vai conseguir passar super bem, já passando, né, super bem pelo momento da deflação. Esse fundo praticamente não tomou conhecimento da deflação. Para quem sentiu esses efeitos, esse aqui não sentiu, ele ficou pagando 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, a deflação, o pau quebrando, o mundo explodindo lá fora, e ele 1,20, 1,20, 1,20, 1,20. Por isso que eu falo que é um fundo pro ano que vem, porque vai chegar no ano que vem, se de fato for esse descontrole fiscal, é bem provável que ele vai conseguir se segurar aí um pouco melhor do que outros fundos, né? Assim espero. Agora, se for um negócio geral e tal, enfim, se o negócio feder com todos os R's, aí, meu amigo, esquece. Não vai ter muita salvação. O fundo fez algumas movimentações, no frigir dos ovos a alocação líquida foi de R$2 milhões, e o fundo hoje aí é 93% alocado. Ele coloca, né, que a redução no percentual de alocação do fundo foi por conta dos recursos da emissão que entraram para dentro do fundo, R$76 milhões. E aí o fundo hoje tem R$110 milhões em caixa. E galera, ter caixa nesse momento é muito bom. Esse fundo, ele tem, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele tem aí alguns fundos imobiliários dentro dele. Eu confesso para vocês que eu não gosto dessa estratégia em fundo de CRI. Porém, se o mercado azedar com força e começar a ter um monte de fundo de papel bem abaixo do VP, aí faz total sentido comprar. É o que eu falo, fundo de CRI pode comprar fundo de papel? Em 95% do tempo, comprar outros fundos imobiliários, né? Quando compra de papel é um pouco menor, é um pouco menos pior. Mas fundo imobiliário de papel, pode comprar fundo imobiliário? Em 95% das vezes, das ocasiões, é ruim. Agora, tem os 5% que é bom, que é quando o mercado dá uma queda brusca e tal, e aí você consegue pegar vários fundos com a taxa de retorno altíssima. Por exemplo, você tem, vou usar um fundo e nem sei se esses valores estão batendo, mas enfim, você tem KNIP
no patrimonial te pagando IPCA mais 7. Aí o fundo cai 10% abaixo do patrimonial. Difícil cair isso tudo, mas vamos imaginar um cenário que isso aconteça. Ele cai 10% abaixo do patrimonial. Você comprando ele aqui, a taxa implícita de retorno que você vai ter é tipo assim, IPCA mais 10. Porque você consegue, né, dar uma anabolizada na taxa de retorno do fundo. Então faz total sentido. Agora, o problema é que isso nem sempre acontece. O que acontece na real é o seguinte, fica comprando fundo da gestora parceira e tal. Enfim, vocês já conhecem como é que é essa ladainha. Chato. É uma das coisas que faz fundo imobiliário, né? Às vezes dá razão pro Barça quando ele fala que é conta do vigário, né? Quando é o fundo de uma gestora comprando o fundo de outra, e aí fica aquela alocação cruzada, né? Eu compro cotas do seu fundo, você compra cotas do meu. Que é uma baita de uma patifaria. Infelizmente, meu canal chegou tarde, isso já é do mercado. Quem sabe, né, se eu tivesse feito o canal antes, começado a alertar o pessoal sobre isso, tivesse marretado nessa tecla no passado, possivelmente hoje a gente ia conseguir segurar esse fenômeno. Mas paciência. Mas eu continuo batendo, porque um dia nós vamos conseguir tirar isso, né? Até porque os fundos que não fazem esse tipo de coisa se destacam. Então, né? Vamos lá, ele teve uma pequena aumento de posição nesse CRI Bioséries aqui, PCA mais 8,25, muito bom. Vendeu os direitos de subscrição do VRTA, ganhou R$1.000 aí, paga aí a cerveja da galera. Vendeu um pouco de fundo imobiliário, teve um prejuízo de R$10.000 e teve o vencimento do CRI Cetim aí. A DRE dele, resultado de 16, pagou 17, ele vem, né, há alguns meses entregando mais do que está tendo, mas está super tranquilo. Por exemplo, nos últimos 2 meses, ó, ele conseguiu ter um resultado melhor do que o resultado do que ele entregou. Então, conseguiu até aumentar as reservas. Nesse mês ele utilizou um pouquinho, utilizou 7 centavinhos. Então, assim, o fundo está numa situação muito tranquila no que tange reservas, né? Isso é muito bom para a gente ir comentando, ir conversando, vamos monitorando essa questão toda, né? Rentabilidade dele desde o início é um fundo antigão, a rentabilidade não é tão boa, lembrando, é um fundo mais high grade, então não vai ter aí um puta retorno, é mais focado em segurança. Esse é o tipo de fundo que é o seguinte, vem a deflação. Cadê? Ó, aqui já tinha, aqui a deflação começou aqui, mas o impacto foi só em agosto, né? Aqui, cadê a deflação? Não tem deflação nos rendimentos, né? Ele simplesmente, cagou para a deflação. E é isso, né? Um bom fundo, nível alto, é isso, galera. Por mais que ele pague aí, não pague um rendimento tão legal e tal, 1,2% não é ruim, mas tipo assim, por exemplo, vamos pegar aqui em abril, maio e março, né? Março, abril, maio, onde a gente tinha uma inflação muito alta. A gente tinha vários fundos entregando rendimentos de tipo assim, Knif pagando uns 70, Urca pagando quase R$2 e tal, e ele pagando pouco. E aí ele foi aumentando o patamar, né? Enfim, é aquela coisa, ele é um fundo defensivo, é um fundo zagueirão. Sabe, vocês lembram do Durval do Santos, na época lá foi 2011 que eles ganharam a Libertadores? Você lembra do Durval? É isso, é o Durval, esse fundo devia ser chamado Durval 11. Zagueirão, pá, joga feio, é bico pro lado, não tá nem aí, mas também não deixa o atacante vir zoando, não, ele racha o atacante no meio. No caso, o atacante aqui foi a deflação, veio a deflação, ele nem tomou conhecimento, vem aí na adimplência no mercado, ele pega, chuta pro lado, ele não tem essas coisas não, é Durvalzão, zagueiraço. Beleza? Eu tenho certeza que assim vocês aprendem como é que é a pegada do fundo high grade, né, Durval. Não que o Durval jogue mal, o Durval joga bem pra caramba. Aquela zaga lá com o Edu Dracena, porra. Por isso que tem que ser uma carteira, tem que ser. A gente usa o exemplo do time de futebol numa carteira, porque é extremamente lógico. Porque imagina o time do Santos. Você tinha o Durval e o Edu Dracena lá atrás, segurando, só bico pro lado, bico pra onde o nariz apontava era bico, tirando as bolas. E lá na frente você tinha o Neymar lá mandando bem pra caramba, tinha um Ganso e tal. Entenda Neymar e Ganso como um fundo high yield, um fundo tipo. Um fundo que entrega um rendimento um pouquinho melhor e tal, enfim, vocês entenderam aí, né? Chega, volta pro vídeo, já estamos indo muito longe. Número de cotistas voltou a crescer, né, cara? Você pega o relatório, quem quiser conferir, pega o relatório os relatórios passados, a gente consegue ver aqui, como é que o número veio caindo, ele voltou a subir. E agora subiu forte depois dessa última emissão, né? Que bom. O pessoal tem que entender a função desse fundo.
Mas é um ponto que eu comento. Esse fundo, ele é tão zagueiro que nem em todas as carteiras ele cabe. Tem investidores que tem uma carteira tão defensiva, se colocar ele, fica muito defensivo. Fica tipo... Vou botar outro exemplo de futebol aqui. Fica parecendo o Mano Menezes jogando com 5 atrás, ou então o São Paulo do Muricy, que só ganhava de 1x0, 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 mas não tomava gol nem fudendo. Enfim... Galera, tá vendo os times faz tempo, hein? Porra. Mas, tipo assim, fica muito defensivo. Tem hora que chega a equilibrar também um pouco do risco-retorno, né? A não ser que o investidor seja extremamente tem uma aversão ao risco e tal, aí, pô, monta a carteira super defensiva, não se incomoda, dorme tranquilo, né? Enfim, mas é bom ter um equilíbrio, né? Você tem um fundo que vai estar lá sempre fazendo, te dando zero dor de cabeça, e um fundo com um yield um pouco mais elevado, mas que tem um risco junto, tem um risco inerente, mas, tipo... Tá valendo, né? Composição do patrimônio líquido dele. Hoje tem bastante renda fixa por conta lá dos recursos da emissão. Como está a alocação da carteira entre CDI e IPCA, foi também uma das coisas que fez com que ele passasse super de boa na deflação. Foi essa parcela grande em CDI, praticamente metade da carteira. Classificação de rating aí, de risco, muito boa, né? Focado em operações mais tranquilas. Diversificado por securitizadora, diversificado por exposição setorial, enfim. Bem diversificado, não tem nem o que se preocupar aí com isso. Aqui a localização das garantias, né? Um foco maior em São Paulo, normal, todos os fundos de CRI são assim. Taxa média da carteira IPCA mais 7,2, CDI mais 3,6, legal. Para a missão dele, porque ele se propôs a fazer, tá muito bom. E aqui um pouco da carteira dele e tal, a gente consegue ver aqui várias posições, tem uma diversificação legal, enfim, eu gosto bastante desse fundo. E galera, vocês não devem estar assim, tá falando bem do fundo porque tem carteira. Esse é um fundo que não tem na minha carteira, já tive no passado, mas eu tirei justamente por conta daquele negócio. Pô, minha carteira já estava muito equilibradinha, vou aumentar um pouquinho o risco dela. Por quê? Por que eu até comentando sobre isso, um pouquinho sobre isso? A minha carteira, na parte de tijolo, é muito de boa. Eu não tenho muita tese arriscada, é muito light. Então eu falo, pô, na parte de papel eu posso dar uma brincada um pouco maior. Quer saber um pouco, né, como é que eu organizo minha carteira, o que eu faço, como é que eu penso? Vídeo da área de membros. Seja membro do canal, R$5 por mês. Além de ser inscrito, se inscreve e depois vira membro. R$5 por mês tem direito a vídeos exclusivos. Eu faço bastante material nesses momentos de bolsa maluca e tal. Eu faço vídeo, trago luz pro pessoal e falo o que é legal de fazer, como é que pensa, o que eu estou fazendo, né? Enfim, não é cadeira recomendada não, hein? Pra antes que você ache que eu estou vendendo alguma coisa de cadeira recomendada. Não é. É racional, o que está na minha cabeça. E até onde eu sei, eu ainda posso falar o que eu penso, né? Isso aí não é proibido. Enfim. Carteira dele, galera, muito tranquila. Operações aí de alto nível, conforme eu já comentei com vocês. Boas operações. É a proposta do fundo. Beleza? Então, fica aí esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Se inscreve aí, hein? Inscrever é de graça. Valeu!